Exatamente, Vera. E foi um dia de muitas votações, né? A gente viu aí vários temas diferentes na matéria da Dini Moraes, uma série de temas, uma série de projetos que foram aprovados pelo plenário ontem, mas ainda tem vários projetos na pauta que permanecem na pauta. A gente destaca alguns deles, como o que cria aí o regime penitenciário de segurança máxima para líderes criminosos, para já acolher líderes criminosos num regime diferenciado quando eles forem presos. Tem também um projeto que trata de medidas de prevenção e repressão ao contrabando. Tem também um outro projeto que muda a cobrança de multas aplicadas pelas distribuidoras de energia, no caso de risco hidrológico. Esse mesmo projeto traz também as regras para a criação de um fundo de expansão de gasodutos aqui no Brasil. Então, ou seja, uma série de projetos que ainda estão na pauta. A gente vai conversar com vice-líderes partidários agora para ver o que pode ser votado de fato. Quem está aqui com a gente? O deputado Wildo Rocha, que é do MDB do Maranhão, é vice-líder do partido, e também o deputado Pompeu de Matos, que é do PDT do Rio Grande do Sul e também é vice-líder do partido. Deputado Pompeu, o que o senhor acha que disso pode ser de fato votado? Também comentando a sessão de ontem, o que de importante o senhor acha que foi aprovado? Olha, primeiramente ontem nós tivemos a votação da questão de Roraima, que é grave, porque com o decreto tira um governador, no caso uma governadora. Nós temos que ter um cuidado, até porque se a moda pega, nós temos crise no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, vão tirando governadores. Ou será que tiraram Roraima porque é um estado pequeno? Não tem uma expressão eleitoral, não tem uma repercussão econômica maior. De qualquer sorte, nós sabemos que é grave a situação de Roraima e que alguma coisa tinha que ser feita. Tanto que o governo está aportando 200 milhões de reais como um recurso inicial para sanear as finanças lá e colocar em dia parte dos salários, especialmente na questão da segurança. Um outro projeto que eu considero importante, mas que tenho lá as minhas angústias, diz respeito à questão dos benefícios fiscais para as empresas da Sudene e da Sudeco. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Bom, muito bom. Tão bom para eles que nós queremos para o Sul. Nós temos a metade sul do Rio Grande do Sul, que é a metade pobre do Rio Grande do Sul. E é tão pobre quanto a parte pobre do Nordeste, quanto a parte pobre do Sudoeste, do Centro-Oeste, né? E também do Norte do país. Então, esse desequilíbrio regional está posto. E essas compensações vêm para que nós possamos ter um Brasil por inteiro e que os brasileiros todos tenham um mínimo de dignidade. Agora, se é tão bom para o Norte, para o Centro-Oeste e para o Nordeste, nós queremos para a metade sul, Bagé, Pelotas, a Pampa, o Pampa Gaúcho, a nossa fronteira do Rio Grande do Sul vive uma dificuldade, é uma região paupérrima, com muita dificuldade. Então essa compensação nós estamos reclamando também. Tão bom para eles lá que nós queremos para cá e os dois merecem. Deputado Wildo Rocha, para hoje, o senhor acha que esse projeto que trata aí do regime de segurança máxima nos presídios, isso pode ser aprovado? Eu acredito que sim, é um projeto bom, ele faz com que evite o poder de fogo que hoje tem as grandes facções do nosso país e isso vem solucionar parte desse problema. Com relação à questão dos fundos constitucionais, que aqui foi tratado e foi aprovado ontem, eu entendo que tem 30, 40 anos que existem esses fundos condicionais, assim como também os incentivos. E isso, o resultado desses fundos condicionais e dos incentivos é que o Nordeste não prosperou, o Norte prosperou apenas Manaus, mas é porque é outro tipo de incentivo que existe lá. O Centro-Oeste nem precisa desses incentivos, porque é um estado, uma região pujante, que tem muitas condições, boas condições de terras férteis, climáticas, não há necessidade nenhuma. A aprovação desse projeto ontem, ela cria uma guerra fiscal, uma guerra de incentivo fiscal entre diversas regiões do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque os recursos que seriam investidos no Nordeste com a mesma proposta para o Centro-Oeste, lógico que os empresários vão se instalar no Centro-Oeste porque as condições são melhores. E digo mais, se esse tipo de política econômica resolvesse a pobreza, o Nordeste já não estaria mais na situação que está, com os municípios com menor índice de desenvolvimento humano. Então, eu não vejo que é por aí que nós vamos resolver o problema do desequilíbrio regional que existe no nosso país.
E falando em imposto, né, deputado, ontem também foi um dia de aprovações muito importantes nas comissões especiais. O senhor, como presidente da comissão especial da reforma tributária, que foi aprovada ontem na comissão especial, que balança, o senhor faz esse trabalho. E qual que é a expectativa também? O senhor acha que isso pode ser votado em plenário ainda? Eu acredito que na próxima legislatura será aprovado no plenário. Sem dúvida nenhuma, é a primeira proposta que nasce do próprio seio do Legislativo Federal. Essa proposta não veio do Executivo, ela foi elaborada pelos deputados que compõem a Comissão Especial da Reforma Tributária, que teve como líder o Luiz Carlos Rauli. Foi ele quem conseguiu aglutinar e andamos o Brasil inteiro, todas as regiões do país foram visitadas por esta comissão. Nós estivemos no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, levando a nossa proposta, a proposta dessa comissão, e que teve uma aceitação muito boa por parte dos trabalhadores, dos empresários, dos arrecadadores de tributos, governadores, dos prefeitos, enfim, de toda a sociedade brasileira. Todos os segmentos são favoráveis a esse projeto, porque ele acaba com a sonegação, fecha a porta da sonegação. Nós vamos ter 500 bilhões de reais a mais por ano sem aumentar nenhuma alíquota, sem aumentar a carga tributária. Vamos fazer com que aqueles que não pagam tributo, que costumam sonegar e aumentar o seu patrimônio, venham a contribuir corretamente, de forma justa, para que o mais pobre deixe de pagar essa grande quantidade que vem pagando. Diminuir com isso a regressividade e simplificar o nosso sistema, dando aí um plus na nossa economia, e vamos crescer com esse projeto adotado por todos nós de sistema tributário, que é uma reengenharia. Nós vamos crescer a 4, 5% ao ano nosso produto interno bruto, sem dúvida nenhuma. As comissões especiais chegando ao fim, muitas delas com aprovação, como é o caso da reforma tributária, também do foro especial que foi aprovada ontem, e algumas sendo arquivadas. O deputado Pompeu de Matos faz parte da comissão especial, fez parte, né, da comissão especial que discutiu a reforma da escola sem partido. Deputado, o que aconteceu ali depois de tantas reuniões, depois de o país inteiro prestando atenção nisso? Por que esse projeto não foi votado? Olha, arquivado, graças a Deus. É importante que a gente diga isso, porque a escola sem partido é uma chamada aparentemente positiva para algo negativo. Na verdade, o que se queria é colocar uma mordaça nas escolas, tirar a pluralidade, tirar a liberdade de cátedra dos professores, das professoras, estabelecer o dedo duro, o caguete. É uma coisa inusitada. Nós não queremos a questão partidária nas escolas. É óbvio, ninguém quer, mas a escola tem que ter a liberdade, a escola tem que ser questionadora, na escola nós temos que ter todas as perguntas e o máximo de respostas possíveis. E isso só virá se a escola tiver a liberdade. Nós não podemos amordaçar o professor, a professora, tirar a liberdade. E esse sentimento tomou conta. Os professores no país inteiro muito indignados. E a Câmara dos Deputados estava retroagindo lá no século, há 2, 3 séculos passados. Nós precisamos de uma escola que avance, uma escola que forme cidadãos, mais do que português, matemática, geografia, que forme cidadania. E é isso que nós estamos precisando. Então, o arquivamento desse projeto pode parecer incrível, mas é muito melhor. Se é para provar uma coisa ruim, então que se arquive. E nós vamos ter muito tempo para fazer esse debate. A sociedade se acordou, despertou e viu que esse projeto não é bom. E aqueles que pensam de forma atrasada, pensando lá nos tempos da ditadura, esses perderam o debate na comissão, perderam na sociedade, não tiveram a força política para colocar o tema em votação. E ele foi arquivado, graças a Deus, e nós vamos continuar tendo a escola plural, a escola libertária, a escola vocacionada, com o direito de cátedra, e que os alunos, os professores possam interagir, e que, se tiver divergência na escola entre professor, aluno, enfim, a direção da escola, no meio acadêmico se resolve, e não lá na polícia e nem no Poder Judiciário. A liberdade da escola e a mordaça, a liberdade está preservada e a mordaça caiu, felizmente. Expectativa hoje importante também em relação à sessão do Congresso para análise de vetos. A expectativa é limpar a pauta para, se for possível, de fato, votar o orçamento na comissão especial, na comissão mista, que ele consiga ser votado ainda amanhã, ainda essa semana, no Congresso. O senhor acha que isso pode acontecer, deputado Hildo Rocha? Eu acredito que sim. Os deputados e senadores têm responsabilidade com o Brasil. Nós temos vários PLN, são projetos
de lei ao Congresso Nacional, que abre crédito para diversos órgãos federais que estão pautados e que precisam ser aprovados para que o governo conclua o ano pagando todo mundo que trabalha para ele, que prestou serviço e que entregou mercadoria ou construiu obras. Então nós não podemos deixar de, no dia de hoje, aprovar esses PLNs e, se possível, a lei orçamentária do próximo ano. Aí nós vamos estar sinalizando muito bem para o mercado, mostrando a nossa responsabilidade com a economia do nosso país. O senhor acha também, deputado Pompeu de Matos, que consegue votar o orçamento ainda essa semana? Eu acho que sim, até porque há um entendimento na comissão, há um acordo, é um tema relevante, não tem como fechar o ano sem termos o orçamento. Aliás, isso já aconteceu, lamentavelmente já aconteceu, e a Câmara dos Deputados, enfim, o Congresso Nacional se equivocou ao seu tempo. E errar é humano, permanecer no erro é burrice. Nós precisamos entregar na nova legislatura, para o novo governo, um novo orçamento adequado à realidade nacional. E acho que já avançamos bastante, há equilíbrio, nós vamos construir esse acordo, eu acredito que ainda hoje, no máximo amanhã, e temos condições de votar o orçamento, e aí sim, dever cumprido, a Câmara dos Deputados sai de cabeça erguida, fazendo a sua parte, o Congresso Nacional dá a resposta que o novo governo precisa. E o Brasil está a reclamar, e o Parlamento tem que fazer a sua parte, e acho que vamos fazer com muito equilíbrio, como deve ser. O Parlamento tem que divergir, o Parlamento tem que estressar, tem que fazer o debate, tem que fazer o contraponto, mas ao final tem que buscar os consensos para construir algo maior e melhor para o Brasil, para os brasileiros, para o nosso futuro. Deputado Pompeu de Matos, deputado Hildo Rocha, obrigada pela entrevista de vocês, pela participação. Antes de voltar ao estúdio, vou só dar uma agendinha das sessões solenes que acontecem hoje. Hoje tem 3 sessões solenes previstas, 2 aqui na Câmara, mais uma no Congresso. Às 9 horas, a concessão do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública aqui na Câmara dos Deputados, sessão solene aqui na Câmara. Às 10h30, homenagem ao Dia da Bíblia, também aqui na Câmara. E às 11h30 tem uma sessão solene do Congresso em homenagem à Biblioteca do Exército. Então a agenda fica assim, logo depois das sessões solenes, então, sessão extraordinária da Câmara dos Deputados e sessão do Congresso marcada às 4h30 da tarde. Vera. Obrigada, Carol.